questão aí da Dicotia. Vamos começar com essa debandada da Dicotia. A gente vai trazer alguns temas interessantes e algumas apurações que a gente trouxe. Para começar, em relação ao Moreira. Vitória e Moreira e São Paulo já conversam há pelo menos um mês, tá? Porque no primeiro momento, o próprio jogador ele não tinha o interesse de ser emprestado pelo Vitória. O Carpini, desde a sua chegada lá, basicamente, um pouquinho depois, ele pediu alguns reforços, incluindo um lateral direito. E vocês vão lembrar que na temporada, talvez, acho que com a camisa do São Paulo, o Moreira teve a sua melhor passagem no São Paulo com o Carpini, né? Lá no começo do ano, no Paulistão, inclusive ele foi titular na Supercopa, ele foi muito bem naquela ocasião, mas realmente com o Zubeldia ele teve algumas oportunidades e acabou, na avaliação do técnico, acabou não indo bem. E aí as partes já conversam há pelo menos um mês. No primeiro momento, o jogador vetou qualquer possibilidade e o São Paulo ficou ali meio que de analisar, porque é uma situação onde o São Paulo se vê que precisa ser estudado. Por quê? O Moreira, a diretoria do São Paulo, aí não entra o Zubeldia, a diretoria do São Paulo gosta muito do Moreira, entende que ele tem assim um talento para ser um dos grandes laterais do futebol brasileiro, assim, de disputar a Copa do Mundo e tudo. Ele tem dupla cidadania, né? Ele também pode jogar pela seleção portuguesa. A diretoria do São Paulo tem assim uma expectativa em relação ao Moreira que é muito grande. Só que o treinador hoje entende que tem melhores opções para ele jogar. Além do Igor Vinícius e do Rafinha, que são os titulares da posição, ele tem apostado no Ferrarese, também como um contraponto ali na lateral, para ele ter um lateral com alta estatura. O Ferrarese tem ali talvez um certo manejo com a bola, enfim. Aí são opções, eu até nem concordo com essa opção, por mais que, por exemplo, ele testou o Diego Costa até quebrou um galho lá, mas eu não é algo que me atrai. Só que o Moreira é um ativo importante, ele precisa jogar, ele precisa de ritmo para evoluir, e o São Paulo está numa situação de ou empresto o cara e perco uma opção, até porque eu tenho dois laterais que têm um histórico de problemas físicos, ou eu empresto e ele ganha rodagem e ele volta aqui em 2025 para ser o pós-Rafinha. Tanto é que é mais ou menos essa a trava do negócio nesse momento. As negociações até estão avançadas, o próprio jogador, ele cedeu um pouco, ele falou, poxa, lá no Vitória eu vou jogar, o Carpini me ligou, a gente conversou, tá legal, acho que pode ser uma boa oportunidade. Porém, o São Paulo gostaria que esse empréstimo fosse até o final do ano. O São Paulo tá batendo o pé irredutível para que seja até o final do ano. Por quê? Porque o Rafinha vai se aposentar e aí vai fazer uma troca natural. O Igor Vinícius é o titular hoje, o Rafinha vai se aposentar, o Moreira vira a primeira opção e vai disputar a vaga com o Igor Vinícius. Só que o Vitória quer o empréstimo até o meio do ano, até o final ali do Campeonato Baiano. E aí é por isso, e as duas partes estão meio que batendo o pé nesse tempo de contrato, e é isso que tem travado o negócio nesse momento. Pelo que eu entendi, até depois, um pouquinho, agora no início da noite eu conversei, essa repercussão foi muito negativa do Moreira. E a gente sabe que algumas decisões, inclusive de mercado, a repercussão, como bate na torcida, é levado em consideração. Então, do que eu ouvi, vai ser difícil o São Paulo emprestá-lo até o final do Campeonato Baiano. Ainda a avaliação é de que até o fim do ano é uma opção interessante para ele ganhar rodagem. Tá? Então é mais ou menos esse cenário do Moreira. Daqui a pouco eu vou até trazer minha opinião sobre isso, mas antes eu queria ouvir o Ilídio. O que você acha, Ilídio? Em relação ao Moreira, é um bom empréstimo? Não, ele tem que ficar. Eu já vou adiantar um pouquinho da minha opinião. Para mim, ele é o melhor lateral direito do São Paulo hoje. Para mim, ele deveria ser titular, merecia ser rodagem, ter rodagem. O problema dele são as questões físicas. Mas é a opção do técnico. Então, diante do cenário do técnico, não vamos estar aqui em utopia, em si em realidade. Você acha que é uma boa realmente esse empréstimo do Moreira? Então, eu concordo com você. Para mim, o Moreira é o melhor lateral que nós temos, tanto na direita como na esquerda. Se ele fosse jogar também de lateral esquerdo, que ele também joga, porque ele é ambidestro, ele também jogaria muito bem na esquerda. Até, para mim, era uma opção até melhor jogar na esquerda do que no lugar do Igor Vinícius. Eu acho que poderia até manter o Igor Vinícius e até o Rafinha, porque o Rafinha, se você quiser fazer um esquema mais defensivo, o Rafinha segura melhor do que o Igor Vinícius. Se é um esquema, por exemplo, jogar em casa, que precisa fazer gol, ganhar jogo e tal, talvez o Igor Vinícius seja mais interessante, porque o time vai jogar para cima, e já que vamos perder o Wellington, né, deslocar o Moreira para jogar na esquerda. Mas, em contrapartida, infelizmente, o Moreira ele se machuca demais. Eu acho que
Eu não sei o que acontece, se é alguma coisa crônica que o Moreira tem, aí é o departamento de fisiologia, o departamento médico que deveria vir e se pronunciar, falar, né, sobre o assunto. Você até falou da dupla cidadania dele, que ele pode jogar para o Brasil, ele vai ter que decidir, agora ele vai ter que decidir se ele vai jogar para o Brasil ou para Portugal. Ele já jogou na base da seleção portuguesa, mas agora ele vai ter que decidir de verdade, né, se ele vai querer jogar pelo Brasil ou por Portugal. Até vejo que no Brasil ele tem mais chance do que em Portugal, né? Porque Portugal tem 2 laterais muito bons, laterais direitos, e tem um lateral esquerdo muito bom lá. Então, acho que ele tem mais chance aqui do que lá, porque o Brasil não tem laterais hoje muito bons. Tanto é verdade que o Danilo é o lateral direito da seleção brasileira hoje, e o Danilo nunca foi unanimidade, nem quando ele jogava pelo Santos aqui. Então, imagina a situação. Então, eu concordo com o que a Leila falou. Se o Zuboiodia não enxerga que o Moreira possa jogar neste momento, porque ele precisa realmente se recuperar fisicamente, se é para ele ganhar cancha, ganhar jogo, eu acho que o empréstimo, como você falou e como a diretoria quer, até o final do ano, é perfeito, que a gente vai realmente perder o Rafinha, e já era bom contar com ele no começo do ano que vem, né? Já fazer a pré-temporada, já fazer parte do planejamento do ano que vem, voltar no começo do ano. Então, se o torcedor São Paulino, os mais antiguinhos, assim como eu, lembrarem, o Hernanes, ele foi emprestado para o Santo André. Aí, quando ele voltou, aí foi o Hernanes que todo mundo conheceu, todo mundo sabe como que é o profeta que jogou pelo São Paulo. Então, eu não vejo com maus olhos os empréstimos, igual do Ibali, que daqui a pouco você vai falar de todos os meninos que estão saindo, não vejo com maus olhos não, porque se o cara não vai jogar no São Paulo, é melhor colocar ele para jogar em outro time. Eu penso a mesma coisa do goleiro do Yang também. O Yang nunca joga. Se ele não jogou agora, que o Rafael foi para a seleção, ele não teve nenhuma chance, ele não vai jogar, só se os dois se machucarem, que é meio difícil acontecer. Mas eu vejo com bons olhos o empréstimo, desde que ele não seja aproveitado. Se for para ficar, eu acho que o Zubeldia tem que começar a colocar o menino para jogar. Eu tô mais ou menos eu tô bem partilhando dessa opinião. Acho que o Moreira deveria ser o titular da posição, acho que até na lateral direita. Gosto muito dele, acho que a questão realmente foi as lesões, né? No melhor momento que ele teve na temporada, ele acabou se contundindo, e aí depois o Igor Vinícius veio e perdeu espaço. Mas essa seria a minha opinião ali, eu como técnico ali no grupo. Mas, vendo essa situação de que ele não vai ser utilizado, eu também não vejo com maus olhos esse empréstimo ao Vitória. Repetindo, para mim, ele é o melhor lateral do São Paulo hoje. Mas se o técnico não entende assim, se o técnico entende que tem outras 2 ou 3 opções melhores do que ele, eu sou favorável ao empréstimo, até para que ele se valorize, continue jogando, ele possa voltar em 2025 com melhores condições. E você, Regis, você também concorda com a gente, ou você acha que realmente o São Paulo está dando uma bola fora aí em se livrar do Moreira? Concordo com vocês, eu também tenho a mesma opinião. Eu acho o Moreira melhor tecnicamente do que o próprio Rafinha hoje, que está em declínio, fim de carreira, todo mundo já sabe. E é mais eficiente do que o Igor Vinícius, disparado. Agora, precisa se ver o que o São Paulo pretende com o Moreira. De repente, esse empréstimo seja para ele ganhar cancha para assumir a titularidade em 2025. Se for esse o pensamento, eu concordo com o empréstimo. Tá? Tipo, se conta com o jogador, pretende que ele ganhe cancha, que ele ganhe experiência, que é o que o São Paulo tradicionalmente já fazia isso desde os anos 70. Emprestava o jogador, depois voltava. Como emprestou o Muricy, emprestou tantos outros, ele emprestava, depois retornava, assumia a titularidade e evoluía no time. Se for esse o pensamento, concordo. Agora, se não for, aí é falha gigantesca do planejamento do clube. Planejamento que o Belmonte falava, inclusive, que queria ter 3 jogadores por posição. Aí o São Paulo ficaria apenas com 2. E se emprestar, né, Regis e Alexander e amigos aí, que façam um contrato bem amarradinho, né? Porque depois não vai fazer aqueles contratos, perder o jogador de graça, né? Que aí não dá.